Imagine que estamos em novembro do ano 2000. O mundo tinha acabado de sobreviver ao medo do bug do milênio. A internet ainda era um território selvagem, feito de fóruns lentos, conexões de escadas e salas de bate-papo anônimas. Foi nesse cenário, no dia 2 de novembro, que um usuário com o apelido Timetravel Zero apareceu em um fórum chamado Instituto de Viagem no Tempo. A primeira mensagem dele foi simples e direta, mas causou um arrepio na espinha de quem leu. Ele disse: "Saudações. Eu sou um viajante do tempo e estou, atualmente no ano 2000. Sou um soldado americano enviado do ano 2036. A maioria das pessoas riu. A internet está cheia de mentirosos e contadores de histórias. Mas aquele usuário, que mais tarde assinaria como John Titor, era diferente. Ele não estava ali apenas para contar histórias. Ele estava ali para provar. E durante 4 meses, ele postou manuais técnicos, fotos da sua máquina do tempo, e fez previsões que, até hoje, nos fazem questionar a realidade. Para entendermos por que Dom Titor se tornou a maior lenda urbana da era digital, precisamos olhar para as evidências que ele deixou. Diferente de outros charlatães que falam em conceitos vagos de luz e energia, Titor era um engenheiro militar. Ele postou fotos granuladas de um aparelho estranho instalado na traseira de um Chevrolet 1967. Ele chamou o dispositivo de Unidade de Deslocamento Temporal de Massa C204. Segundo ele, a máquina funcionava criando 2 microsingularidades, basicamente 2 buracos negros minúsculos, que distorciam a gravidade e permitiam viajar entre linhas de mundo. Ele postou diagramas complexos de física quântica e até uma foto de um feixe de laser sendo curvado pela gravidade da máquina ligada. A linguagem técnica era tão precisa que físicos da época admitiram que, teoricamente, aquilo fazia sentido, embora a tecnologia fosse impossível para nós. Mas a parte mais fascinante da história não é a máquina, é a missão. Por que um soldado viajaria do ano 2036 de volta para o passado? Ele explicou que seu alvo original não era o ano 2000, mas sim o ano 1975. Ele foi enviado para recuperar um computador muito específico, um IBM 5100. Titor afirmou que no futuro dele, um bug de computador catastrófico, parecido com o bug do milênio, mas muito pior, aconteceria no ano 2038, destruindo a infraestrutura mundial, baseada em sistemas Unix. O IBM 5100, segundo ele, possuía uma função secreta de tradução de códigos que a própria IBM não divulgou publicamente. E essa função era a única coisa capaz de salvar o futuro. Aqui, a história fica arrepiante. Anos depois das postagens de Titor, um engenheiro aposentado da IBM veio a público e confirmou que o modelo 5100 realmente tinha essa função secreta, que foi escondida para evitar que concorrentes a copiassem. Como um farsante de internet, saberia de um segredo industrial da década de 70 que nem os especialistas conheciam. Antes de entrarmos nas previsões assustadoras que ele fez sobre o nosso tempo, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que o tempo é uma linha reta ou um rio cheio de bifurcações? Se você gosta de questionar a realidade e explorar o impossível, o Crônicas de Ampulheta é o seu canal. Inscreva-se agora e ative o sininho. Vamos viajar juntos pelos mistérios que a ciência ainda não consegue explicar. John Titor disse que parou no ano 2000 por motivos pessoais, para visitar sua família e ver a si mesmo quando criança, antes de voltar para 2036. Durante esses meses, ele conversou com os internautas e descreveu o futuro de onde ele veio. E é aqui que muitos dizem que ele previu a nossa realidade atual. Titor descreveu um Estados Unidos profundamente dividido, à beira de uma guerra civil ideológica. Ele disse que o conflito não seria por territórios, mas por direitos e liberdade. Opondo as cidades contra o campo, o governo federal contra os direitos dos estados. Ele disse que as pessoas perderiam a confiança na mídia e que a sociedade se tornaria tribal. Olhando para a polarização política de hoje, para as invasões de Capitólios e para a divisão extrema da sociedade, as palavras de Titor soam menos como ficção e mais como um aviso. Ele também falou sobre a obsessão da nossa sociedade pelo entretenimento enquanto o mundo desmorona, sobre a comida industrializada nos deixando doentes
e sobre a solidão conectada da internet. Ele mencionou que a CERN, no Laboratório Europeu de Física, faria descobertas estranhas envolvendo alta energia e buracos negros, algo que de fato se tornou uma preocupação e um tópico de estudo anos depois com o grande colisor de hadrons. No entanto, nem tudo o que ele disse aconteceu. Titor previu que a Guerra Civil Americana começaria oficialmente em 2004 e que uma terceira guerra mundial nuclear mataria 3 bilhões de pessoas em 2015. Obviamente ainda estamos aqui. Os céticos usam isso como prova definitiva de que ele era uma fraude. Mas Titor tinha uma resposta para isso também. Ele explicou o conceito de linhas de mundo. Segundo ele, o tempo não é único. Cada decisão cria um novo universo. Ele disse que a presença dele no nosso passado criou uma divergência de cerca de 2,5% em relação à linha do tempo original dele. Isso significa que as coisas que aconteceram no mundo dele poderiam acontecer no nosso em datas diferentes. Ou talvez nem acontecerem. Ele disse que nós somos donos do nosso destino e que a guerra não é inevitável. Será que a presença dele aqui, o simples fato de ele ter nos avisado, mudou o nosso futuro e evitou o apocalipse nuclear de 2015? Em março de 2001, John Titor postou sua última mensagem. Ele disse que estava voltando para casa. Suas últimas palavras foram: tragam uma lata de gasolina com vocês quando o carro morrer na beira da estrada. E então, ele desapareceu. Nunca mais postou. Nunca tentou vender um livro, nunca deu uma entrevista para a TV, nunca tentou ganhar dinheiro com a fama. Ele simplesmente evaporou, deixando para trás um legado de mistério. Anos depois, investigações tentaram rastrear a origem das postagens. Alguns apontaram para uma família de advogados na Flórida, os Robert, que poderiam ter criado a história como um roteiro de ficção científica ou um experimento social. Mas mesmo assim, ninguém nunca confessou, ninguém nunca apresentou a pessoa que escreveu aquelas mensagens com tanta coerência técnica e filosófica. O mistério persiste. O caso de John Titor é fascinante porque ele toca no nosso medo mais profundo, o futuro. No final de ano, todos nós olhamos para frente, tentando adivinhar o que virá. Titor nos ofereceu um espelho sombrio, um futuro de guerra e destruição, mas também de sobrevivência e comunidade. No mundo dele, a vida era dura, mas as pessoas eram mais próximas. A comida era cultivada localmente, e a comunidade valia mais que o dinheiro. Talvez essa seja a verdadeira mensagem. Independente de ele ser um viajante do tempo ou um escritor genial, a lenda de John Titor permanece como o maior mistério da internet antiga. As fotos da máquina com os lasers curvados, o segredo do computador da IBM e a precisão assustadora sobre a divisão social moderna continuam alimentando debates. Se ele era real, ele já voltou para 2036. Se era uma farsa, foi a mais elaborada da história. E você? Acredita que é possível viajar no tempo? Ou acha que Titor foi apenas o primeiro grande contador de histórias da web? Deixe sua teoria nos comentários e o like todos. Se esse vídeo fez você pensar sobre o futuro, deixe seu like e compartilhe. Eu sou o narrador das Crônicas de Ampulheta e te vejo no próximo tempo ou na próxima linha de mundo. Ei lá!